eu estava curtindo louvar sem a máscara ali. Quando eu voltei para o banco, depois que eu tinha falado, eu esqueci de colocar. E aí eu tive o prazer de poder louvar sem nada na frente da boca. E eu fiquei pensando o quanto nós temos, ao longo da nossa vida, usado máscaras. Não só essas, né, do Covid, tantas outras. E tão bom é quando nós podemos tirá-la totalmente da frente do nosso rosto. Que Deus, assim, coloque no coração de cada um de nós esse desejo, de nos despirmos totalmente na presença dEle e do Espírito Santo. Eu queria perguntar se alguém que está aqui agora, no culto, gostaria de orar pela palavra. Alguém gostaria de fazer isso antes de nós iniciarmos? Pode ser aí mesmo. Obrigada, irmão. Eu quero iniciar a nossa reflexão trazendo uma história, uma fábula. Nós, quando professores, né, enquanto professores, nós muitas vezes estudamos textos didáticos, textos pedagógicos, administrativos, tantos outros. Mas também, através de fábulas, nós podemos aprender muitas coisas. E, ao longo desta pregação, eu quero também testemunhar alguns momentos nos quais Deus me testou e me provou enquanto eu pensava nessa palavra. E, às vezes, a gente tem medo de se colocar à disposição, porque a gente sabe, né, que o que Deus quiser, Ele faz. Então, eu também vou compartilhar com a igreja algumas situações de derrota minhas, enquanto Deus trazia para nós essa palavra, porque essa palavra é para nós, para cada um de nós. Então, havia, numa certa época, na floresta, um escorpião que precisava muito se salvar, porque a floresta estava em chamas. E ele não tinha como se salvar, estava preocupado, ele queria viver. E enquanto o fogo se aproximava, ele ia fugindo. Quando ele se deu conta, ele chegou bem pertinho de um lago. E ele não sabia nadar. Aí ele pensou, mas o que eu vou fazer para eu poder me salvar? Eu preciso ir para o outro lado do lago. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, pensou, e enxergou um sapo. Ah, mas ali está a minha salvação. Então ele perguntou para o sapo, posso atravessar o rio aí nas tuas costas? Tu me leva? Você está louco, diz o sapo. Tu vai me picar, que eu sei? E ele disse, não, mas pensa bem.
Se eu te picar e eu estiver nas tuas costas, eu vou morrer junto. Qual é a lógica disso? Pô, cara, vamos lá, né? Vamos nos ajudar, nós estamos aí numa enrascada. O sapo, então, ficou ali, pensando, matutando. Eu vou pensar, espera um pouco. Aí o sapo pensou. Tá bem, sobe aí, vamos lá. E lá se foi, o sapo atravessando o lago com o escorpião nas costas. Pois bem, mal tinham chegado à metade do percurso, o escorpião taca ali uma ferroada no sapo. Inesperadamente, paralisa o sapo e o sapo começa a afundar. Junto com ele, é claro, o escorpião. E no desespero da morte que chegava, o sapo chegou para o escorpião e disse: mas, cara, o que tu fizeste? Assim nós vamos morrer junto. E tu dissesse que não ia fazer. Pá, cara, desculpa aí, mas essa é a minha natureza. Essa é a minha natureza. Foi a resposta do escorpião. Independente do que ele pensasse diferente, ele tinha que obedecer à natureza dele. E esse também tem sido o nosso pensamento. O nosso pensamento como ser humano. É da nossa natureza. Então nós erramos. Então nós pecamos. Então nós magoamos, enganamos, mentimos e tantas outras situações. E nós estamos aí nesse mundo à mercê dessa natureza humana, pecaminosa. E nada nós podemos fazer. Nós não podemos fazer. Mas será que aí a história vai terminar assim? Vamos todos, então, morrer? Porque a nossa natureza é assim? Muitas vezes o nosso próprio orgulho, a nossa ignorância também, tem cegado a cada um de nós, a ponto de nós acreditarmos que nós somos capazes de tudo, mas no final nós não somos. O homem tem vivido buscando controlar dia a dia a sua própria natureza e tem sido perdedor, tem sido derrotado dia após dia, porque ele ainda não tem se dado conta de que sozinho não é capaz de nada. Mas então, afinal de contas, quem é o homem? Quem nós somos de verdade? Como é que nós temos vivido e agido no nosso dia a dia? Nós temos sido dominados pelo pecado, enganados pelo nosso próprio pensamento e pelas nossas próprias ações. Na ânsia de nos salvarmos a nós mesmos, nós enganamos o outro e a nós também. E assim, nós temos perdido muitas e muitas batalhas na nossa vida, porque nós pensamos que nós somos capazes de controlar a nossa natureza. O escorpião foi enganador, destruidor, ele omitiu a verdade e morreu. O sapo foi ignorante no sentido de não conhecer ou de não pensar no que poderia ter acontecido. Ele se deixou levar, ele se deixou enganar para não justificar aquilo que ele poderia ter feito diferente. E morreu. Ser humano, nós, seres humanos, somos estudados muito pela psicologia, pela psiquiatria, entre tantas outras formas. E há um estudo na psiquiatria, eu até vou amenizar um pouco o estudo, para não ser tão chocante, né? Mas há um estudo muito interessante que ele diz que todos nós, cada um de nós, tem um lado obscuro, que pode vir à tona em qualquer situação, se nós formos pegos de surpresa. E ele é mais profundo ainda. Esse estudo chega a ponto de afirmar que cada homem e mulher tem um pouco de psicopata na sua natureza. O que é o psicopata? É aquele que faz, age e não sente nada. Ele não pensa, ele não raciocina de forma a saber o que é certo ou errado. Isso é o que diz a psiquiatria.
Mas, ao mesmo tempo em que a gente se apavora e diz, não, isso não é comigo, eu vou convidar vocês a gente dar uma analisada um pouquinho nos comportamentos que nós temos vivido e tido no nosso dia a dia. Parece que nós estamos vivendo dias de quanto pior, melhor. Aí eu quero citar algumas coisas muito interessantes que eu tenho observado. E, às vezes, eu brinco até com os meus filhos ou com as pessoas que estão comigo. Num jogo de futebol, hoje em dia, parece que as pessoas não torcem mais para o seu time. O que eles fazem? Eles torcem contra o adversário. Chegamos a olhar o jogo para ver o nosso inimigo perder. Às vezes, eu já não sofro mais se eu perder uma viagem, se eu perder alguma oportunidade. Porque eu sei que eu poderia perder. Mas, desde que o meu amigo, o meu colega, não vá nessa viagem e me deixe para trás. Entre tantas outras situações que nós podemos observar. E assim nós temos vivido, nos convencendo de que o pecado nos domina. E por isso já nós não temos muito o que fazer. E a gente vai vivendo a vida, vai levando a vida, sem buscar ser diferente. E aqui, então, eu quero compartilhar, entre muitas situações desagradáveis que eu vivi nesses últimos dias, e foram pelo menos 4, muito marcantes. Foi 4 que Deus teve que colocar na minha vida para eu entender o que Ele queria que nós pensássemos hoje. Mas eu vou compartilhar uma delas, que foi aquela mais, não digo a mais difícil, mas a que me pareceu a maior derrota que eu tive como cristã. Porque eu fico pensando, se eu não ajo diferente do outro, o que eu estou fazendo aqui? O que me adianta ser cristã? O que me adianta estudar, pregar, louvar, se na hora que eu tenho que agir, eu não ajo? Então, é uma situação até meio engraçada, mas é trágica. Na minha vida foi trágica, porque eu chorei muito depois que o Espírito Santo me clareou, né, o quanto eu deveria ter agido diferente e não agi. Então, nós fomos passar uns dias na praia, agora na semana passada um pouco, já nem lembro mais a data. Nós fomos passar. E aí nós alugamos um pequeno apartamento, e no prédio tinha vários apartamentos, e nós ficamos praticamente sozinhos, não tinha outros no prédio. E, de repente, na segunda noite, chegou, então, um vizinho, uma família, né, que foi também compartilhado o mesmo espaço. E eu bem feliz, né? Chegou a família, no carro, eu estava lá na rua, e aí chegou, e eu disse assim, olá, bom dia, somos vizinhos, temos vizinhos novos. E a família simplesmente passou por mim e não me disse nem bom dia, boa tarde, nem te vi. Parecia que eu não estava ali. E a Esther chegou para mim e disse assim, mãe, o que você estava falando? Eu disse, eu estava tentando cumprimentar, os vizinhos estavam chegando, mas eles não deram ouvidos. Ah, tudo bem, vou adiante. Entrei em casa e me senti assim, ai, que coisa. Até fiquei com um pouquinho de raiva na hora, mas depois passou. Pois bem, no outro dia, vou eu de novo, estava lavando a minha cadeira, chegou a família, e eu de novo. Olá, como vão? Mesma coisa, nem oi, nem tchau, nem nada. Então tá, não vamos fazer mais. Aí passou mais um tempo, e aí é que está o perigo das coisas, né, que a gente vai guardando no coração. Nós estávamos voltando da praia, e abrimos o portão para entrar. E quando a família, e eu não tinha visto, a família estava chegando atrás para entrar no mesmo portão, e a orientação era sempre chavear. E eu ainda disse para a Esther, Esther, apura que nós vamos chavear a porta. E a gente chaveou a porta e foi. Entrei em casa, fiquei pensando, o que eu fiz? Mas também ela nem quis me cumprimentar, e lá vai as desculpas que vêm na cabeça da gente. Tá bem. Pois não me resolveu aquela situação. No outro dia foi o contrário. Nós estávamos entrando, abrindo o portão, e eles estavam saindo de carro. Pois eu, novamente, ainda tentei, né,
argumentar, disse assim, vamos deixar o portão aberto, né? Eles estão saindo de carro, né? Eles vão ter que descer do carro para abrir o portão de novo. Pois não deixei, gente, fechamos o portão de novo. E assim nós ficamos. Eu não consegui ouvir uma palavra daquela família, mas também não consegui interagir com eles. E eu queria, eu sabia que eu precisava. E depois ainda comentei em casa, eu disse assim, estou me sentindo muito mal por isso. Parece uma bobagem, né? Algo tão, mas também eles tinham eu tinha dois gols de vantagem, porque eu tinha 2 vezes tentado. E eles não tinham feito nada. Então, com as minhas 2, ficou empate. E assim, a nossa mente vem fazendo as contas, né? Mas e aí eu tive que me ajoelhar diante de Deus e dizer, me perdoa, Pai, porque eu não fui nada diferente. Não importa o que o outro fez, eu sabia o que eu deveria ter feito. E talvez, se eu tivesse aberto o portão naquela hora, eu poderia ter passado uma imagem diferente de Jesus. E eu não refleti Jesus na minha vida naquela situação. E é muito triste quando isso acontece na vida da gente. Quando a gente tem que levar um tombo para entender o que Deus quer da nossa vida. Eu me senti derrotada, mas também me convenci do meu pecado e pedi perdão. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso agir assim numa próxima situação. Eu tenho que agir diferente. Porque se eu agir igual, não tem sentido nenhum naquilo que nós estamos vivendo e falando. Eu gostaria que nós lêssemos Gálatas 5, 13 a 15. Gálatas 5, 13 a 15. E depois 16 e 17. Gálatas 5, 13 a 15 e também 16 e 17. Eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Então fica um pouquinho diferente, se vocês puderem acompanhar, ou então ouçam. Porque eu li na outra versão e eu achei essa aqui bem mais simples para que nós pudéssemos ouvir e entender essa palavra. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado, para não acabarem se matando. Ainda o 16 e 17, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. E quando eu li essa passagem, eu me lembrei de cada um dos momentos dessa situação que eu vivi. Eu tive a liberdade e eu tinha todos os argumentos possíveis. Acredito que diante de uma justiça humana, eu teria razão de ter feito o que fiz. Mas, diante da palavra, eu tenho que admitir a minha condição de pecado. E eu preciso me colocar nas mãos do Espírito Santo para mudar o meu pensamento, para mudar a minha ação no dia a dia. A liberdade que Deus nos dá não é desculpa para nós continuarmos no pecado. Nós não podemos permitir que a liberdade que nós temos nos afaste de Deus,
Que a nossa vida diária seja tão inconsequente a ponto de permitir que nós aceitemos que a nossa natureza humana, que é pecadora, nos domine e seja desculpa para que nós não venhamos a reagir e a voltar aos caminhos de Deus. E assim como na palavra fala, o que a nossa natureza quer é contra o que o Espírito quer. Aqui há uma batalha, um conflito implacável, do qual nós nunca seremos vitoriosos sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos argumentar, nós podemos buscar qualquer argumento humano, mas ele nunca será aceito por Deus, porque ele não vem de Deus. Nós temos ouvido e visto que a nossa natureza, que é pecaminosa, e eu não estou aqui dizendo que não, muito pelo contrário, estou afirmando o quanto somos pecadores, mas nós não podemos nos ficarmos convencidos de que, porque somos pecadores, nós não podemos fazer nada diferente. Aceitar essa situação e ficar parado no tempo, perdendo oportunidades, deixando de fazer a vontade de Deus, que não é a minha vontade. Parece até que nós temos lido apenas a primeira parte dos versículos, e aí eu procurei Romanos 3, 23, porque todos pecaram, e aí a gente para ali. Êxodo 32, 30, vós cometestes grande pecado, e a gente para ali. E até mesmo Gálatas 16 a 21, se nós continuarmos lendo, ali tem as obras da carne. E nós vamos ler, e nós vivemos e fazemos e pensamos todas elas na nossa vida. Mas elas não acabam ali. A palavra de Deus não acaba aqui. Ela tem o outro lado, que é a ação do Espírito Santo, que vem para nos fazer diferente, para nos fazer melhores, para nos convencer do pecado e para trazer para o nosso coração o desejo de mudar, o desejo de colocar a vontade de Deus dentro do meu coração e arrancar aquilo que é humano daqui de dentro. Porque esse pecado não é obra de Deus, ele é escolha nossa. O pecado foi escolha nossa como ser humano. Deus tem tantas outras coisas maravilhosas que Ele nos deu. E nós escolhemos, dia após dia, viver e se manter no pecado, com a desculpa de que nós não podemos fazer nada diferente. Até aqui nós temos sido convencidos da nossa natureza humana, e ela é verdade, ela é uma natureza pecaminosa. Mas eu quero convidar a mim, a cada um de nós, porque essa palavra é para mim, foi para mim, porque eu vivi ela em 4 situações muito extremas, mas ela é para nós como igreja, porque eu faço parte dessa igreja, dessa comunidade, e eu quero convidar cada um de vocês a se lembrar que antes do pecado, da nossa escolha do pecado, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus criou cada um de nós, e se nós lermos lá em Gênesis 1, 26 e todos os versículos seguintes, Deus diz, a sua imagem nos criou. E Ele diz, e foi muito bom, quando Ele acabou, quando Ele terminou a fase da criação, Ele criou o homem, e Ele disse, é muito bom, até então era bom. Então, por que nós não nos apropriamos muito mais desse primeiro amor, dessa palavra de que nós somos a imagem santa de Deus e continuamos nos remoendo no pecado? Porque nós não nos apropriamos dessa declaração que veio da boca de Deus. Tu foste criado à minha imagem e semelhança. Precisamos guardar essa ideia na nossa cabeça. Precisamos pedir, implorar que o Espírito Santo afaste da nossa mente, do nosso coração, a acusação diária do inimigo, dizendo que nós não podemos ser
ou fazer nada diferente daquilo que estamos sendo. O inimigo de Deus tem nos torturado dia após dia com a nossa triste realidade de pecado. Assim como o remorso na vida da gente, às vezes, por ter cometido algo muito ruim, e nós não conseguimos aceitar o perdão de Deus, e Ele volta dia após dia na nossa mente, nos dizendo, nos acusando, e a gente não consegue se levantar. Deus está dizendo, tu é a minha imagem. Tu não é esse pouco que tu está te fazendo, que tu está pensando. Eu não te criei assim, pequeno. Eu te criei a minha imagem. Antes do pecado, Deus nos fez e disse que era muito bom. Em toda a criação, se nós lermos e relermos Gênesis, em toda a criação, Deus, de toda a criação, aliás, Deus fez apenas o homem à sua imagem. Ele nos deu um privilégio, uma honra, que nós muitas vezes não carregamos. Nós andamos de cabeça baixa, com vergonha do que somos e do que fazemos. Eu tive vergonha, sim, muitos dias do que eu fiz. Mas eu sei que Deus me perdoou. E Ele vai me dar forças, através do Espírito Santo, para mudar isso na minha vida. E por causa disso, eu não preciso ter vergonha. E eu não preciso esconder o meu erro, porque Deus me perdoou e é de graça. Deus nos fez a sua imagem. Muitas vezes a gente nem tem condições ou não consegue imaginar o que é ser a imagem de Deus, afinal de contas. Aí aqueles mais espertinhos ainda acham que a imagem de Deus é ser um semideus. E aí volta a se achar todo-poderoso. Não. Deus nos deu aspectos diferentes. Nós somos maiores que os animais, que a natureza de uma forma geral. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que nós somos seres espirituais. Nós temos um espírito imortal que vai voltar para a presença do Pai. A nossa vida não acaba, nós temos um espírito imortal. E nós vamos viver com o Pai. Deus nos fez inteligentes. Nós podemos pensar, raciocinar, resolver conflitos, resolver problemas, criados ou não por nós, nós podemos ter esse pensamento. Nós somos dotados da capacidade de amar, de dar, de receber, de trocar, de buscar relacionamentos saudáveis para a nossa vida. E o mais importante, nós somos dotados de consciência. Deus nos deu a capacidade de discernir entre o certo e errado. E aí, quando eu leio, ou eu vejo nas redes sociais, nas figurinhas, na mídia, aquela fala que diz assim, quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo os animais. Isso me dói o coração. Gente, isso é uma blasfêmia. Deus nos fez a sua imagem e não os animais. Eles são importantes, é claro que são obra, são criação de Deus e são necessários para nós. Mas não vamos nos comparar ou inverter os papéis. E quem está fazendo isso? Nós mesmos, não são eles. Nós fomos criados à imagem de Deus, por quê? Para buscarmos sermos semelhantes a Jesus Cristo, em justiça e santidade. O objetivo da nossa vida aqui na Terra é o desenvolvimento do nosso caráter, é moldar nossa conduta aos passos de Cristo. Então, a obra de aperfeiçoamento, de santidade na nossa vida, é uma obra que não termina, e ela não vai terminar. Nós não vamos nos tornar santos aqui na terra.
É um caminho, é um processo que inicia aqui e vai nos conduzir de volta para a casa do Pai. Deus quer que nós busquemos moldar a nossa vida à sua vontade, aos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e seguintes, eu vou ler só uma partezinha aqui. Diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. E aí eu vou pular ali no capítulo 6, que diz: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. E aí eu não ajudei? E aí eu vou contar outra. No mesmo dia, nós tínhamos ido caminhar na praia. Já era quase meio-dia aquele dia. E passamos assim e percebemos duas moças jogadas na areia, perto do mar, assim, numa situação lastimável. Elas estavam jogadas, pareciam assim, desmaiadas. Sei lá, era uma imagem muito desagradável. E era meio-dia. E a gente sabe que dormir no sol do meio-dia pode causar muitos problemas, né? Pode até levar à morte, dependendo da situação que a pessoa está. Eu acho que as meninas estavam drogadas ou alcoolizadas. Uma delas até estava descomposta assim da roupa da noite, a gente sabia que tinha ficado assim do dia anterior. E de novo nós passamos, e ali elas ficaram. Quando eu estava voltando, eu vi uma mulher ajoelhada no lado delas, acordando, tentando reanimar, né? Provavelmente ela teria trazido água depois, mas ela se preocupou, e eu não. De novo. Eu passei de largo, e aí eu me lembrei da parábola do bom samaritano, e aquilo me deu um aperto no coração. Giane, tu de novo, negando de fazer aquilo que Deus espera de mim. E as outras duas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Deus me pegou pelo cangote nesses dias. Porque muitas vezes a gente pensa, né, que a gente está bem. Afinal, eu não estou fazendo lá tantas coisas ruins. E aí Deus precisa vir e botar o dedo na moleira, né? E dizer, o que adianta se tu não agir? De que adianta? E em nenhuma das situações eu ia precisar me envolver com nada. Mas eu deveria ter feito, mas não fiz. E quando nós lembramos e lemos aqui na Bíblia da nossa situação, de que Deus nos fez a sua imagem, muitas vezes nós podemos pensar que dentro dessa imagem de Deus, dessas promessas de vida abundante, e vários versículos trazem isso, né? Ser forte, ser corajoso, faz a vontade de Deus e as coisas vão se acrescentar. Às vezes a gente pode pensar que dentro disso deveria vir também, e tu vai ter saúde perfeita, tu vai ter uma vida confortável, uma vida fácil, os problemas vão passar de largo na tua porta, a felicidade vai ser total, o alívio de qualquer dor vai ser instantâneo. E assim a gente vai vivendo, pensando e agindo como se Deus fosse o nosso pronto socorro imediato. Mas nós tenhamos cuidado com isso, porque a terra não é o céu. Ele começa aqui. O céu não está aqui, ele começa aqui. Mas até lá tem um longo caminho.
um caminho de dedicação e de entrega a Deus. As dificuldades são ferramentas, muitas vezes, que nos auxiliam no nosso crescimento. Nós não existimos para cumprir os propósitos de Deus. Aliás, nós existimos para cumprir os propósitos de Deus, e não o contrário. Nós existimos para cumprir os propósitos de Deus, e não as nossas vontades. E para que tudo isso aconteça, Deus nos deu o Espírito Santo, e é através dele que Deus opera em nós, dando-nos o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. E assim Cristo viverá em nós. E nós ouvimos a vida toda essa frase, Cristo viverá em nós. Mas como que isso acontece? Como que o Espírito Santo toma conta do meu ser? Como que Cristo vive em mim? Pelas escolhas que eu faço. E aí de novo eu lembro, eu tive 2 oportunidades e eu neguei a presença do Espírito Santo na minha vida. Nós escolhemos fazer a coisa certa em várias situações da vida, e é ali que o Espírito Santo age. A nossa escolha vem primeiro. O Espírito Santo é um cavalheiro que aguarda o nosso pedido para intervir. O Espírito Santo libera poder no momento em que nós damos um passo de fé. Deus nos fortalece e capacita à medida que nós andamos. Não há uma receita pronta, não há um dia, não há uma data marcada para o Espírito Santo morar em mim. É dia após dia, nas decisões que eu tomo de fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo me capacita. Deus usa a sua palavra, Ele traz através da Bíblia a verdade para nos fazer refletir. Assim como Deus me acordou de madrugada com Gálatas 5:16 para dizer que eu estava errada e que eu tinha falhado. Deus usa a palavra de Deus quando nós nos colocamos nas mãos dEle. Deus usa as pessoas para nos dar apoio. Deus nos dá a igreja, a comunidade, os irmãos, a família, para nos apoiar nos momentos de dificuldade. As pessoas são o apoio, são a comunhão que nos ensina a amar assim como Jesus amou. Como que nós vamos amar se nós não tivermos a quem amar? E as circunstâncias nos desafiam a agir e a pôr em prática as características de Cristo. As dificuldades, as situações, elas vêm para nos desafiar. Afinal, até aqui tu aprendeu, e agora? Onde é que tu vai botar em prática? E a gente ainda acha que não está preparado. Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Mas no momento em que nós fazemos, nós refletimos o que nós somos, a imagem de Deus. E muitas vezes a gente não age porque a gente tem a ideia de que nós somos apenas. Mas nós temos que fazer, senão nós não somos nada. Eu achei uma frase muito interessante num livro que diz assim: somos seres humanos e não fazeres humanos. Não existe um sem o outro. Eu não posso ser sem fazer. E eu não posso fazer a vontade de Deus sem ser filho dele de verdade. Não importa na minha vida o que eu vou escolher, qual é a carreira que eu vou escolher, qual é a profissão que eu vou tomar, qual é o emprego, a posição que eu vou ocupar na sociedade. Não importa nem qual é o ministério na igreja que eu vou assumir. Para Deus, isso Ele espera que nós escolhemos. O que importa e o que Deus quer é que aquilo que eu escolher, eu desempenhe com a postura de Cristo. E às vezes a gente acha, Deus me criou para ser professora. Não, eu escolhi ser professora. Agora Deus me criou para ser a melhor professora que eu puder ser. E lá onde eu trabalhar, onde eu viver, refletir a vontade de Cristo. E depois destes dias, eu sei que eu preciso melhorar muito
Preciso melhorar muito. É urgente que nós tomemos uma posição contra essa cultura do mundo que está distante de Deus e que quer nos levar junto com eles. E nós aqui na terra, nós enfrentaremos situações difíceis, nós enfrentaremos forças sobrenaturais. Nós enfrentaremos até amigos, familiares, colegas de escola, de trabalho, que tentarão nos moldar aos princípios do mundo, que tentarão nos fazer a imagem do mundo. Mas nós precisamos lembrar de novo que nós fomos criados à imagem de Deus. A lembrança do pecado, sozinha, nos afasta de Deus. Mas com o Espírito Santo, Ele nos faz mudar de vida. O arrependimento. O propósito de Deus para a minha vida é muito maior, muito mais profundo. Ele quer nos tornar, Ele quer me tornar, quer tornar cada um de vocês como Ele. Isso antes de nos levar para o céu. Nós temos aqui na terra esse privilégio, essa responsabilidade. E então o nosso destino final somos nós quem escolhemos. Segundo as Escrituras, mesmo depois da queda, mesmo depois do pecado, o homem continua trazendo consigo a imagem de Deus. Porém, cabe a cada um de nós honrarmos essa herança de Deus em nossas vidas. E aqui se revela a maior batalha da nossa existência. Carne, espírito. Obras da carne, fruto do espírito. O que nós escolhemos, é nós que escolhemos. Teve uma situação na Bíblia onde Jesus foi confrontado, onde perguntaram para Jesus se eles deveriam pagar impostos ou não. E Jesus perguntou: o que tem gravado na moeda? Ué, é o rosto de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César colocou a sua própria imagem na moeda. E Deus colocou a sua imagem em nós. E nós somos a moeda de Deus. Que valor nós estamos dando a essa moeda? Muito mais preciosa é a nossa vida diante de Deus. Que Deus, através dessa palavra, possa trazer ao nosso coração as escolhas da vontade dEle. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, de fato, ter a nossa mente o que vale mais. Como Deus nos criou ou como nós escolhemos ser a partir do pecado. Vamos curvar nossas cabeças. Ter um minutinho na presença do Senhor, pedindo que Ele revele ao nosso coração qual é a área da nossa vida que nós temos falhado. Qual é o vizinho, quem sabe, que a gente não tem conseguido amar como deveria. Qual é a situação que nós não temos tido coragem de mudar e de enfrentar. Amado Deus, que essa palavra venha arrancar do nosso coração
a ideia de que estamos derrotados pelo pecado e de que não há nada diferente para nós. Traz, ó Pai, o Espírito Santo na nossa mente, dia após dia. Nos desafia, nos quebranta, ó Deus. Nos acorda de madrugada. Nos faz ficar sem dormir, se for necessário, para chegar à Tua presença, Deus. Não permita que a correria do dia nos afaste da Tua presença. E que não usemos isso como desculpa para não estarmos na Tua presença, para não buscarmos a Tua vontade para nós. Que nós tenhamos coragem e impetuosidade de buscar a Tua vontade na nossa vida. Que nós tenhamos o desejo de pedir perdão, de perdoar, de liberar o perdão. Que nós tenhamos coragem de reconhecer o nosso erro, de não esconder as coisas ruins que muitas vezes estão aqui guardadas dentro de nós. E que porque nós não falamos, porque nós não derramamos na Tua presença, elas continuam aqui ecoando na nossa alma e no nosso coração, nos condenando, ó Deus, e nos fazendo derrotados. Ó Pai, Espírito Santo, lava a nossa alma e conduz o nosso espírito para junto de Ti, ó Deus. Que busquemos dia após dia sermos e refletirmos a Tua imagem, aqui, em qualquer lugar onde Tu nos colocares. Dá-nos coragem para enfrentar, para decidir andar contigo, ó Deus. Assim nos colocamos na Tua presença nessa noite. Abençoa cada um de nós que se encontra aqui nesta noite. Leva até nossas casas a Tua bênção, Deus. Alcança aqueles nossos queridos que não estão aqui, mas que estão no nosso coração. Leva, Deus, a Tua vontade, a Tua igreja. Assim nós nos colocamos em nome de Jesus, na Tua presença. Amém, Deus.